nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Nós estaremos reiniciando as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje teremos a lição de número 4, com o título Isaque, o Filho da Promessa. Vamos continuando, além dos assuntos que nós já temos tratado com os irmãos, e com certeza tem sido bastante instrutivo e benéfico para nós, né? Que bom! Nós vamos ter aqui, primeiramente, uma leitura de um texto áureo, que o capítulo a ser usado será o capítulo 24 em diante, com outros assuntos distintos. E o texto áureo para nós, no capítulo 24, está escrito assim no verso 14. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e quem eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Esta palavra era do servo de Abraão, que ele disse. E nós vamos estar, na nossa leitura bíblica, em classe, vendo esta expressão novamente. Capítulo 24, então, com o nosso título, Isaque, o Filho da Promessa. Está bem? Os irmãos tendo aí o seu material de estudo, para os irmãos acompanharem a Bíblia, a revista com as lições. Vamos para o capítulo 24. Está escrito assim, e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. Mas que irás à minha terra, à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse o servo, porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, é que me falou e que me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da sua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Pronto, irmãos. Primariamente, vamos nos deter nesses primeiros versos lidos aqui. Então, o assunto para nós, na lição de número 4, é Isaque, o filho da promessa. Vamos conversar um pouco com os irmãos sobre esta lição. Primeiramente, pensando em Abraão e sua atitude, tá bom? Os irmãos notem bem. O próprio texto bíblico diz para nós assim, isso é muito significativo. Abraão, já velho e adiantado em idade. Notemos bem, o milagre Deus já havia feito. Deus trouxe a Sara o milagre, tirando dela a esterilidade, fazendo-a gerar, e Abraão mesmo na sua velhice, Deus lhe dando condições, que foi tudo, na grande verdade, um milagre, para que então houvesse o cumprimento da promessa. E qual era o cumprimento? O nascimento de Isaque. Isaque cresce, se torna um homem,
Nós temos aqui o texto bíblico nos dizendo que Abraão já estava com uma idade bem avançada e muito provavelmente a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é para nós pensarmos. A nossa mente deve ser levada a isto. Então vamos pensar. Abraão está ali, vendo Isaac, se tornou um homem. Ele já está muito entendendo que está próximo da sua partida, com uma idade bem avançada. Sabe que Deus lhe fez uma grande promessa, que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Então vem Abraão, aquilo que naturalmente viria no coração de qualquer pai, uma esposa para Isaac. Então Abraão, ele chama um de seus servos, provavelmente seu servo de grande confiança, ele faz um pedido. O pedido era que este servo fosse até a terra de seus antepassados. A terra de seus antepassados. Vamos nos lembrar lá daquela primeira lição, lá de onde Abraão foi tirado, lá da Mesopotâmia, quando Deus falou com ele, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão pela fé, ouviu e atendeu a voz de Deus. E assim, irmãos, de tempo em tempo Deus foi renovando as promessas no coração de Abraão até que elas se cumpriram. E agora Abraão está com esta determinação, uma esposa para Isaac. E ele, ao pedir aos seus servos, irmãos, notem que há algo aqui muito interessante para nós pensarmos também. Ele diz para ele assim, você vai até a terra de nossos parentes, ou a terra de meus pais, e de lá, tomarás para meu filho Isaque uma mulher, uma esposa. E ele diz, não tomarás das filhas dos cananeus. Os irmãos notem bem que Abraão deixa muito bem salientado que ela deveria ser da própria linhagem, ou lembrem-se, aquela lição que nós estudamos lá atrás, que de Sem surgiram os semitas, e os semitas era uma linhagem já determinada por Deus, já com um plano e com uma promessa. E nós temos Abraão, a quem Deus tirou do meio da sua parentela e para que cumprisse esta promessa, agora segue a sua descendência com Isaque. Então este servo, atendendo a Abraão, faz a ele uma consideração. E se eu lá chegar e a tal mulher não quiser vir, devo levar Isaque para lá? Se ela não quiser deixar a sua parentela e peregrinar por toda essa distância para vir até aqui, aonde estava Abraão neste momento, e casar-se com Isaque? E aí os irmãos notem bem. Então Abraão diz para ele o quê? Verso de número 6. Guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Irmãos, notem bem. São palavras bíblicas que às vezes elas passam desapercebidas por nós, mas nós precisamos pensar quando nós lemos a palavra de Deus. Por que foi que Abraão disse isso? Vamos pensar, irmãos. Deus não fez uma promessa? Qual foi a promessa? Que Deus lhe daria a terra onde estavam os pés de Abraão. Abraão cria na promessa de Deus que naquela terra, onde estavam os pés de Abraão, era a terra dada à sua descendência. Como que Abraão agora permitiria que Isaque voltasse para a terra dos seus antepassados? Então Abraão, ele se precaveu, não é? Para que não ocorresse um descumprimento da promessa de Deus. Ou seja, se nós lermos bem aqui, o retorno de Isaque à terra dos seus antepassados seria o mesmo, ou significaria o mesmo que renunciar à promessa de Deus. Isso não poderia acontecer. Abraão, sendo um homem espiritual, entendedor do cumprimento das promessas de Deus, o que ele disse ao seu servo? Isaque deve ficar aqui. Aqui onde? Na terra da promessa. Irmãos, notem bem. Então existe uma lição bonita para nós, para que vá se cumprindo, irmãos, todos os desígnios e promessas de Deus na nossa vida, nós temos que manter-nos na nossa posição, tá? Irmãos, notem bem. Abraão entendeu que para que a promessa de Deus se cumprisse, ele deveria ficar no lugar onde a promessa foi feita e não sair daquele lugar. Isso que é bonito para nós pensarmos. Ou seja, Deus fez uma promessa. A promessa que Deus fez é com uma condição. A condição era, fique na posição que eu ordenei que você ficasse, até que a promessa se cumpra. E isso é tão bonito que, na grande verdade, se nós extrairmos lição para todos nós, ela é uma grande verdade.
Deus pode nos fazer grandes e preciosas promessas, mas sempre haverá um chamado de Deus no seguinte aspecto: fique na posição que eu te chamei, independente do tempo que leve o cumprimento da promessa. Fique na posição que eu te chamei. Então, os irmãos, notem bem. Abraão sabia que Isaac não poderia ir de maneira alguma, porque se ele fosse, como que se cumpriria a palavra do Senhor acerca de Isaac? Isaac, descendência de Abraão, na mesma terra, a terra da possessão, a terra da promessa. Então Isaac não poderia ir. Por isso que Abraão diz, observem bem, para o servo dele: se ocorrer o fato de que ela negue-se em vir, você está livre do juramento e deixe isso para lá. Você não será responsabilizado por nada. Só que Abraão deixa uma palavra, que é a palavra do verso 7. Essa eu quero que vocês frisem bem no momento da lição. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, é que me falou e me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Vejam que Abraão diz agora para o servo dele: ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Isso é muito maravilhoso, irmãos, que havia em Abraão uma convicção de que o Deus que começou todo o plano tinha poder para dar cabo dele, tinha poder de dar continuidade no plano. E isso aconteceu. Porque então, as irmãos, notem bem, no verso de número 10, tem assim: que o servo, este servo, tomou 10 camelos e partiu, e foi com toda a fazenda de seu senhor que estava em sua mão, e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. A cidade de Naor, aquele antepassado de Abraão. Verso 12, e ele disse, agora a palavra é do servo de Abraão, observem bem, quando nós iniciamos o capítulo 24, as palavras são de Abraão. Agora a palavra é deste servo que foi viajar até a Mesopotâmia em busca de uma mulher para Isaac. Ele diz no verso 12, ó Senhor, Deus de Abraão, meu Senhor, dá-me hoje bom encontro, faz beneficência ao meu Senhor. Eis que estou em pé junto à fonte, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Olha como que ele faz agora um propósito com Deus, para entender que era a mão do Senhor neste negócio, o abençoando e abençoando Abraão. Ele diz no verso 14, seja, pois, que a donzela a quem eu te disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e ela também ainda disser, e depois que você beber, ainda darei a beber água a beber para os seus camelos. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e a quem eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. E sucede o fato, irmãos. Resumindo a história, vocês mesmos podem ler em casa, tá bem? Mas bem detidamente, o verso 15 em diante. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar com Deus, ele está conversando com Deus, então havia muita fé no coração do servo de Abraão também, buscando de Deus, que Deus desse sinais para que ele visse as mãos do Senhor abençoando a sua viagem. E o verso 15 diz que antes que ele acabe de falar, vem Rebeca, filha de Betuel, mulher de Naor, irmão de Abraão, e sai com seu cântaro sobre o ombro. E a donzela era muito formosa à vista. A quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o cântaro. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, deixa beber um pouco de água? E ela disse, mas notem bem, ela diz a ele a mesma palavra que ele com o Senhor fez uma expressão, para que tivesse nisso um sinal da parte de Deus. Ela diz para ele, apressou-se, abaixou-se o canto da sua mão e acabando de dar, disse a ele, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água para todos os seus camelos. E o verso 21, e o varão estava admirado de vê-la calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Então está aqui, cumpriu-se. As mãos notem bem, questões bonitas na vida, são experiências que outras pessoas viveram, mas nós podemos extrair ensino para nós. O quão belo é em tudo que vamos fazer, direções que vamos nos dirigir, decisões que vamos tomar, pedir a Deus algum sinal, pedir ao Senhor que de alguma maneira fale conosco,
Porque se nós expressarmos a nossa fé, a nossa confiança com sinceridade, irmãos, é uma realidade que eu vou dizer, é praticamente impossível que Deus não faça algo por nós, por tanto amor que Ele tem por nós. Deus falará ao nosso coração, Deus trará para nós resposta, ainda que a resposta de Deus seja para nós um não naquilo que às vezes nós queremos, mas entenderemos Deus falando. Muito melhor receber um não de Deus do que às vezes fazermos, não é? Alguma coisa que não está nos seus planos. Mas, irmãos, notem bem, havia esta expectativa no homem. Isso que nós não podemos deixar de dizer aos irmãos. Ele foi, e isso não era uma falta de otimismo, ele foi e ele pediu ao Senhor um sinal. O fato dele ter pedido um sinal não é que ele, como é que nós poderíamos dizer para os irmãos, ele ficaria assim desesperado para que Deus fizesse como ele queria. Não, o que ele queria é que Deus desse um sinal. Tanto que Deus poderia dar um sinal de uma maneira contrária, não é? Mas o que ele queria, o importante nós enfatizarmos aqui, ele queria uma resposta de Deus. E a resposta de Deus foi justamente na maneira como ele falou com Deus. Ele falou, Senhor, se ela vier, eu pedi água, e ela dizer, além de dar água para você, ainda vou dar água para os teus animais, através desta atitude que o Senhor vai colocar no sentimento dela, eu vou entender que a tua mão está fazendo eu prosperar este negócio. Irmãos, entendem bem? Então isso que é maravilhoso, tá? Então essa é a lição que nós podemos extrair daqui, né? A confiança de Abraão, que ele mesmo disse, o Senhor enviará o seu anjo junto contigo nesta jornada e fará prosperar o teu caminho, né? Muito maravilhoso isso. Então para nós encerrarmos este ponto aqui, também outro momento incisivo que eu quero que os irmãos não se esqueçam. Lembrem-se bem, quando o servo disse, mas e se ela não quiser vir, eu faço Isaac ir até a Mesopotâmia, para que então lá ele se case com ela? Mas não se esqueçam, Abraão rapidamente pensou ou lembrou, refletiu sobre a promessa de Deus. E a promessa era qual? Não. A esta terra darei a tua descendência. Então Abraão sabia que Isaac não poderia sair dali, ou seja, a esposa seria enviada a Isaac. Ela seria enviada a Isaac. Isto é muito maravilhoso para nós meditarmos. E agora, continuando ainda no capítulo 24, ainda no capítulo de número 24, neste assunto para nós, não é? Isaac, o filho da promessa, e a vontade de Deus sempre prevalece. Nós temos ainda, no capítulo de número 25, aqui uma rápida reflexão para estar fazendo com os irmãos e depois também alguns poucos versos do capítulo 26, com o tema Rebeca é dada em casamento a Isaac, não é que nós temos aqui este título dentro da nossa lição de número 4, e este fato assim sucede. Aí nós temos o verso 19 do capítulo 25, quando diz assim, estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão, Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmão de Labão, arameu, por sua mulher. 21. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações de Isaac, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então está aqui. Agora, além de um Abraão, pai, está Isaac, o filho, vivendo também uma experiência com Deus, uma experiência de fé e de confiança. E o que a palavra diz a nós? Nos notem bem. Agora, Rebeca também é estéril. Não gera filhos. Mas, no entanto, o que a palavra de Deus nos diz? Isaac vai ao Senhor em oração e numa súplica a Deus, e provavelmente isso não foi algo assim tão de imediato. Isaac, a própria expressão bíblica nos diz que instantemente orou ao Senhor. Isso significa que Isaac orava sem interrupção, constantemente. Não estou dizendo sem interrupção, terminou aqui já, mas Isaac constantemente estava apresentando-se diante de Deus em oração sobre aquele caso, sobre aquele negócio. E qual? Sua esposa. Como no seguinte sentido, irmãos, pensem comigo. Ele não tem agora a história de seu pai Abraão, que muito provavelmente, sentadinho em alguma ocasião, seu pai lhe contou, sua mãe era estéril, eu já era avançado em idade, mas o Deus de nossos pais realizou um grande milagre.
O Senhor Deus Todo-Poderoso realizou um grande milagre. Ele fez com que sua mãe gerasse você e me deu vitalidade para que eu pudesse ser seu pai. Então isso com certeza acrescentou fé no coração de Isaac e fez Isaac pensar e crer ainda mais neste Deus, que o mesmo milagre que fez em sua mãe poderia fazer em sua esposa. Eu quero tratar um assunto bem rápido, que vai ser praticamente objetivo para nós finalizarmos a nossa lição de hoje e para os irmãos também meditarem nisso com os alunos. Os irmãos notem bem, é o caso da esterilidade na Bíblia. Nós temos aí uma lembrança de Sara, esposa de Abraão. Agora, o tema sugestivo para nós é quem? Rebeca. Se os irmãos investigarem a Bíblia Sagrada, vocês vão ver que a mãe de Sansão também era estéril. Vocês vão ver que Ana, mãe de Samuel, também era estéril. E lá distante, entrando no Novo Testamento, Isabel, mãe de João Batista. Por que estou falando assim? Observem bem. A maioria das mulheres de Deus, ou grande parte de mulheres de Deus, que estavam numa ocasião de esterilidade, para que fosse gerada uma vida, foi necessário o quê? Uma intervenção de Deus. Os irmãos notem bem que a cada momento que Deus realizava esta intervenção, realizando um milagre no ventre para que se gerasse uma vida, era porque Deus tinha um plano, tinha um propósito. Sara estéril, mas Deus tem um plano. Qual é o plano? O plano é que houvesse uma descendência de Abraão. Para que isso sucedesse, para que se cumprisse o plano, o que Deus haveria de fazer? Um milagre. Então o que Deus fez? Abriu a madre de Sara. O plano deve continuar, não deve? Será que Rebeca será estéril até o fim da sua vida? De maneira alguma. Então, isto é que é maravilhoso. Se nós temos uma expectativa no cumprimento de uma promessa, de um plano de Deus a favor das nossas vidas, nós devemos fazer como Isaac, orar. Porque de uma maneira ou de outra, Deus vai realizar os seus planos. E as formas de Deus realizar são as mais maravilhosas possíveis. Neste caso, então, os irmãos notem bem. Em todos os planos de Deus, em Deus realizando este milagre na esterilidade de mulheres, sempre era para um bom propósito. Ana era estéril, nasceu Samuel, foi uma bênção também. E assim sucessivamente, outras situações em que Deus tinha um plano, foi necessário Deus realizar este grande milagre, não é? Da esterilidade, Deus fazendo gerar. Em algum sentido, irmãos, isso mostra uma condição espiritual. Uma condição espiritual. Porque somente Deus pode gerar vida. Só Deus pode, dentro de um plano, gerar vida. E assim foi que Deus fez. E agora nós temos aqui Isaac, não é? Pedindo a Deus o milagre, Deus fez. E agora finaliza o capítulo 26, quando diz assim: E havia fome na terra, além da primeira, nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus. Verso 2: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Graças a Deus. E assim nós finalizamos mais esta lição. Muito obrigado pela atenção dos irmãos e que Deus abençoe vocês. Amém. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus.